Temos sido condicionados a acreditar que o mundo externo é mais real que o mundo interno. Este novo modelo de ciência diz exatamente o contrário. Ele diz que o que está acontecendo dentro de nós criará o que acontece fora de nós. Há literalmente mundos diferentes em que vivemos. O mundo macroscópico que vemos é o mundo de nossas células, é o mundo de nossos átomos, o mundo de nossos núcleos. E cada um deles é um mundo totalmente diferente. Possuem suas próprias linguagens, possuem suas próprias matemáticas. Não são apenas menores. Cada um é totalmente diferente, mas são complementares porque eu sou meus átomos. Mas também sou minhas células. Também sou minha fisiologia macroscópica. É tudo verdade. São apenas níveis diferentes de verdade. Nossa mente, literalmente, cria o nosso corpo. Tudo começa na célula. A célula é uma máquina produtora de proteína, mas ela recebe o seu sinal do cérebro. O cérebro é capaz de milhões de coisas diferentes que as pessoas deveriam realmente aprender como elas são incríveis e como a mente é realmente incrível. Experimentos científicos já mostraram que se pegar uma pessoa e colocar eletrodos de tomografia em seu cérebro ou tecnologia computacional e pedir que ela olhe para um certo objeto, vem certas áreas do cérebro se acenderem. E aí se pede para que ela feche os olhos. E agora imagine aquele mesmo objeto. E quando ela imagina aquele mesmo objeto, faz com que as mesmas áreas do cérebro se acendam, como se estivesse visualmente olhando para o objeto. Isso fez com que os cientistas fizessem a seguinte pergunta: então, quem é que você vê? O cérebro vê? Ou são os olhos que veem? E o que é a realidade? É a realidade que estamos vendo com o nosso cérebro ou é a realidade que estamos vendo com os nossos olhos? E a verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que se lembra, porque são as mesmas redes neurais específicas que se acendem. E aí vem a pergunta: o que é a realidade? É preciso apenas uma fantasia sexual para um homem ter uma ereção. Ou seja, é preciso apenas um pensamento aqui para que um homem tenha uma ereção em seu membro. E não houve nada externo a ele que causou isso. Foi o que estava dentro dele que causou isso. O seu cérebro não sabe a diferença do que está acontecendo lá fora e do que ocorre aqui dentro. O cérebro parece uma tempestade quando está apresentando um pensamento coerente. Então ninguém jamais viu um pensamento. O que eles veem na neurofísica é que vem uma tempestade tomando diferentes quadrantes do cérebro. Essas são as áreas que são mapeadas no corpo e a qual uma pessoa deve responder. Uma imagem holográfica. Raiva, crime, ódio, compaixão, amor. O cérebro, quando dispara seus pensamentos, é como uma paisagem de uma nuvem carregada. E a fenda sináptica é o céu entre a tempestade e a terra. O site receptor. E você vê essa nuvem escura e agourenta tomando o céu. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e aquilo que se lembra, porque as mesmas redes neurais específicas estão disparando. O cérebro é formado por células nervosas minúsculas chamadas neurônios. Esses neurônios têm ramos minúsculos que se expandem e se conectam a outros neurônios para formar uma rede neural. Cada local em que se conectam é incubado em um pensamento ou lembrança. O cérebro constrói todos os seus conceitos pela lei da memória associativa. Por exemplo, ideias, pensamentos e sensações são todas construídas interligadas nesta rede neural e têm todos os possíveis relacionamentos, umas com as outras. O conceito e a sensação de amor, por exemplo, está guardado nesta ampla rede neural. Mas construímos o conceito de amor por muitas outras ideias diferentes. Algumas pessoas têm o amor ligado à decepção. Quando pensam no amor, têm uma sensação de dor, pesar, raiva e até ira. A ira pode estar ligada à dor, que pode estar ligada a uma determinada pessoa, que então é ligada de volta ao amor. Sabemos fisiologicamente que células nervosas que disparam juntas se conectam. Se praticar algo diversas vezes, essas células nervosas têm um relacionamento de longo prazo. Se ficar nervoso diariamente, se ficar frustrado diariamente, se sofrer diariamente,
Se der razão à vitimização em sua vida, está religando e reintegrando aquela rede neural diariamente. E aquela rede neural agora tem um relacionamento de longo prazo com todas aquelas outras células nervosas, chamado de identidade. Também sabemos que as células nervosas que não disparam juntas não estão mais ligadas. Elas perdem seu relacionamento de longo prazo. Porque a cada vez que interrompemos o processo de pensamento, isso produz uma resposta química no corpo. A cada vez que interrompemos, aquelas células nervosas que estão conectadas entre si começam a quebrar o relacionamento de longo prazo. Há uma parte do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo parece uma pequena mini fábrica e é um local em que junta certas substâncias que combinam com certas emoções que vivenciamos. E essas substâncias em particular se chamam peptídeos. São sequências de aminoácidos de cadeia pequena. O corpo é basicamente uma unidade de carbono que produz cerca de 20 aminoácidos diferentes no total para formular sua estrutura física. O corpo é uma máquina que produz proteína. No hipotálamo, pegamos as proteínas de cadeia pequena, chamadas peptídeos, e as juntamos a certos neuropeptídeos ou neurohormônios, que combinam com os estados emocionais que vivenciamos diariamente. Então, existem substâncias para a raiva, substâncias para a tristeza, substâncias para a vitimização, substâncias para a luxúria. Há uma substância que combina com todo e qualquer estado emocional que vivenciamos. E assim que vivenciamos aquele estado emocional em nosso corpo ou em nosso cérebro, o hipotálamo vai imediatamente formar o peptídeo e liberá-lo através da pituitária para a corrente sanguínea. Assim que ele chega à corrente sanguínea, vai para diferentes centros ou diferentes partes do corpo. Cada célula do nosso corpo possui esses receptores na parte de fora. Uma célula pode ter milhares de receptores. Estudando sua superfície, meio que se abrindo para o mundo externo, e quando um peptídeo acha uma célula, ele literalmente, como uma chave entrando em uma fechadura, fica na superfície do receptor, prendendo-se a ele e meio que move o receptor, como se fosse uma campainha tocando, e envia um sinal para a célula. Um receptor que tem um peptídeo sentado nele muda a célula de várias formas. Dispara toda uma cascata de eventos bioquímicos, alguns dos quais provocam mudança no próprio núcleo da célula. Cada célula está muito viva e cada célula tem uma consciência, principalmente se definirmos consciência como ponto de vista do observador. Há sempre a perspectiva da célula. Vamos lá, cowboy! Oi, tadinha de mim. Na verdade, a célula é a menor unidade de consciência do corpo. Causamos situações que irão satisfazer o desejo bioquímico das células do nosso corpo, criando situações que atendem às nossas necessidades químicas. Sempre acontece comigo. Por quê? O vício sempre vai precisar de um pouco mais para gerar o barato ou a viagem que estão procurando quimicamente. Falou pra eu me acalmar, está sempre mandando em mim. E a minha definição diz que se não consegue controlar o seu estado emocional, deve estar viciado nele. E o que aprendemos é que o vício é a sensação de um barato químico que correu por todo o corpo através de uma série de glândulas e glândulas endócrinas e através do fluido espinal. Se bombardearmos a célula com a mesma atitude e a mesma química várias e várias vezes todos os dias, quando ela finalmente tomar a decisão de se dividir, quando produzir uma célula irmã ou uma célula filha, esta próxima célula terá mais locais receptores para aqueles neuropeptídeos emocionais em particular, e menos locais receptores para vitaminas, minerais, nutrientes e troca de fluidos, ou até para a liberação de detritos ou toxina. Aí surge a seguinte questão: o que comemos realmente importa? Será que a nutrição realmente tem um efeito se a célula nem possui os locais receptores após 20 anos de abuso emocional para sequer receber ou deixar entrar os nutrientes necessários para a sua saúde? O que a maioria das pessoas não percebe é que quando entenderem que são viciados em emoções... Quer mais um? Não é apenas psicológico, é bioquímico.
Pense nisso. A heroína usa os mesmos mecanismos receptores nas células que nossas substâncias emocionais usam. É fácil ver, então, que se podemos nos viciar em heroína, também podemos nos viciar em neuropeptídeo, qualquer emoção. Então, como é que alguém pode dizer que está amando uma pessoa específica, por exemplo? Apenas está amando a expectativa das emoções nas quais está viciado. Porque a mesma pessoa pode deixar de ser amada na semana seguinte ao não corresponder. Por que eu não posso mudar aquilo em que eu sou viciado? O que eu vou perder daquilo que eu estou quimicamente preso? E a qual pessoa, local, coisa, momento ou evento eu estou quimicamente preso, que eu não quero perder porque eu posso ter que experimentar a abstinência química?